Mas olha só, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, afirmou o seguinte, que um dos resultados que podem ver, e eles já estão vendo isso num cenário de curto prazo, desse conflito comercial entre China e Estados Unidos, na qual a China já diz que é o maior conflito comercial de todos os tempos, o maior conflito da história, pode fazer com que o Brasil, para garantir um abastecimento maior à China, venda a sua soja para os chineses, palavra da ANEC, possa vir a ter que comprar soja dos Estados Unidos para conseguir garantir as atividades com as processadoras. Essa foi a afirmação da ANEC. Você vai conferir na tela comigo que a ANEC afirma que pode ter de compra, de importação de soja do Brasil, principalmente em relação aos Estados Unidos. A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais afirma que a sua estimativa para importação de soja é de 500 mil até 1 milhão de toneladas de soja dos Estados Unidos. Não é pouca coisa em relação à realidade brasileira. A ANEC aponta como principal motivo um atendimento maior da soja brasileira aos chineses, uma visão de desabastecimento para as processadoras no Brasil e, por isso, haveria uma importação de soja exatamente dos norte-americanos. Você já viu como é que vai ficar a previsão do tempo, né? Como é que vai estar a situação climática para o cultivo da soja na Argentina na campanha 18-19? Vamos saber agora como é que fica essa previsão do tempo também para a campanha 18-19 aqui no Brasil. O Brasil planta antes do que a Argentina. A partir do dia 15 de setembro, o vazio sanitário começa a encerrar em alguns estados e a Juliana Rezende agora nos fala da realidade brasileira. Em relação à safra de soja aqui do Brasil, se já tem indícios da ocorrência de El Niño por conta do aquecimento das águas do Oceano Pacífico Central, acaba mudando bastante em relação à distribuição da chuva aqui no Brasil. Na região sul, essa chuva passa a ser um pouco mais frequente, garantindo a umidade do solo bastante elevada, beneficiando grande parte do desenvolvimento da soja. Mas, por outro lado, pode ainda atrapalhar por alguns momentos o desenvolvimento por conta do risco para temporais ser maior na região sul. Em relação à região central, como o centro-oeste, a chuva não deve se regularizar de forma tão antecipada. Então, ainda na fase de plantio da soja na região centro-oeste, com essa chuva bastante irregular, acaba aumentando ainda mais o risco para replantio. No Matopiba, não tem previsão de chuva retornando ainda. Conforme o El Niño ainda pode se caracterizar entre o final de 2018, ainda mantém essa estiagem na região do Matopiba. Agora, em relação já ao andamento do desenvolvimento da soja, as chuvas mais persistentes no sul do Brasil favorecem para manter o solo com boas condições de umidade, enquanto que já durante a colheita ainda pode atrapalhar na região sul. Por conta de episódios de chuva ser mais frequentes e duradouros, essa chuva ainda pode atrapalhar os produtores que começaram de forma mais antecipada a colheita da soja na região sul. Na região centro-oeste, tendência bastante favorável durante a colheita, porque com a ocorrência ainda de El Niño, em relação aos indícios que já acontecem, acaba diminuindo bastante o risco para a invernada. Então, durante os próximos períodos, com indícios da ocorrência de El Niño, beneficia bastante a safra de soja da região sul, mantendo as chuvas mais frequentes. Agora, essa chuva ainda pode ser um pouco mais irregular na fase de plantio da soja na parte central do Brasil, enquanto que no Matopiba a expectativa ainda é de pouca chuva e também ocorrência de estiagem durante os próximos períodos.